E nesse domingão, parada do rádio, dia 31 de julho, finalzinho do mês, não é? Ó, e por falar em final do mês, nós estamos aí também na metade do ano. Lembra aquele projeto que você dizia no início, que você disse no início do ano, que você faria, que era de emagrecer, que era de dar um jeito nessa sua forma física aí, porque você não aguenta mais essa barriga de tanquinho cheio, né? Né, minha amiga? Seu marido tá aí que você fala, meu filho, onde é que você vai parar com essa barriga? Tá empurrando o mundo com a barriga. E a obesidade, conforme a música que tocamos agora há pouco, né? No nosso momento caipira, a música do Zé Mulato e Cassiano, ele disse bem, né? A obesidade é o mal da cidade e mata um coió. Quanto mais a gente que não né? Tá desse jeito aí, não faz um exercício físico, não corre, não é? Não muda os hábitos alimentares, não é? É preciso tomar cuidado. Outro dia fui gravar um comercial aqui e uma palavra, sabe aquele trava-língua? Teve um trava-língua no meio aqui que foi brincadeira, rapaz. Intragástrico, mas a palavra não saiu de jeito nenhum, custou. Mas enfim, me interessei sobre o assunto e estava ouvindo aqui outro dia a participação do Dr. Mauro Giacomi, que é especialista em emagrecimento, né? Uma experiência vasta no tratamento da obesidade. Eu falei, vou chamar o Dr. Giacomi para bater um papo conosco aqui, explicar um pouco mais a respeito de tratamento, vamos dizer assim, com o balão, com esse balão intragástrico que é um sucesso. Muitas pessoas aderindo e tendo ótimos resultados. Mas como todo mundo tem dúvidas, eu chamei ele aqui para bater um papo conosco. Ô, doutor Mauro, muito bom dia para o senhor, obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui conosco juntinho aqui no Parada do Rádio nessa manhã de domingo. Bom dia, Ricardo. Doutor, 15 anos de experiência nessa área aí do tratamento da obesidade com o balão intragástrico. Explica pra gente um pouco sobre o que é o balão intragástrico. Ricardo, o balão, ele foi uma alternativa criada pelos médicos na década de 90 para os pacientes que queriam se submeter à cirurgia de emagrecimento, mas eles tinham receio de fazê-lo pelos riscos que estão envolvidos nessa cirurgia convencional, ou eles tinham contraindicações para fazer essa cirurgia. Sim. Então desenvolveram uma prótese esférica, tá certo? De silicone maleável, que é colocada por endoscopia dentro do estômago. Então ela é colocada numa endoscopia simples, ela vai murchinha, né? Enroladinha, junto com o aparelho de endoscopia, que consegue levar pela boca, sem corte nenhum, até o estômago. Até o estômago. Isso. E lá, nós fazemos o preenchimento dessa prótese, ela vai sendo insuflada com um líquido, que é o soro. Soro fisiológico, igual esse que a gente usa para hidratação. Então, peraí, deixa eu entender, doutor. Então não tem cortes? Não tem corte nenhum. Não é cirurgia? Não. É uma endoscopia. É uma endoscopia digestiva, isso, como essa que a gente faz para diagnosticar úlcera, gastrite. Gastrite, nervosa. Só que ela é feita exclusivamente para colocar o balão dentro do estômago. A quem é indicado esse tratamento? Esse tratamento é indicado hoje no mundo inteiro, apesar de ter sido concebido para obeso mórbido, ele é indicado para esses mesmos pacientes obesos mórbidos, mas também para aqueles que têm uma obesidade mais leve. Então a gente tem uma classificação de índice de massa corpórea. Então para aqueles que estão um pouquinho acima do peso, ou seja, obesidade leve, sim, tá? Ele já está indicado. Então para qualquer nível de obesidade, desde que o paciente não consiga emagrecer sozinho. Eu sei que tem algo a ver aí com o peso, tem a ver com a altura, mas o que é considerado assim obesidade mórbida, doutor? Tá. Obesidade mórbida é quando a pessoa está muito acima dos padrões de relação entre peso e altura. Isso causa uma condição muito grave para a saúde, ou seja, que ela vai adoecer, né? E esse termo de mórbida, infelizmente, ele vem de morte mesmo, né? Então, esse nível de obesidade tão severa... Que o sujeito já está correndo risco, isso, né? Correndo risco grande. Então, o balão foi inicialmente concebido para esses pacientes. Agora, hoje em dia, já se utiliza com liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, pelo órgão de vigilância de saúde dos Estados Unidos, que é o FDA, né? Para níveis de obesidade leve, porque é um procedimento muito seguro. O paciente, por exemplo, que está assim está com 1,70 m,
e está com 10 quilos acima, ele já está indicado, se ele tiver dificuldade de emagrecimento, a colocar o balão. E aquele que está com a barriguinha saliente, como eu citei aqui no início, está com a barriga avantajada? Isso. Esse paciente, se ele tiver algum grau de obesidade e também ele tiver alguma condição associada, como distúrbios da glicose, do triglicérido, ele também pode se beneficiar desse tratamento, pode fazer. A pessoa que se submete a esse tratamento, e nós estamos falando aqui de tratamento, porque o balão, pelo que o doutor disse aqui, estamos entendendo, é um tratamento, ele sente esse balão dentro do estômago, doutor? Olha, só nos primeiros dias, tá? O paciente vai ter uma fase de adaptação. Essa fase é uma fase que, primeiro, o paciente não pode alimentar de qualquer coisa, ele vai tomar uma dieta mais líquida, pastosa, justamente porque pode ter alguns sintomas, entre eles a percepção de que o balão está dentro do estômago, como realmente está, né? Vai acostumando. Isso. Em torno de 5 a 7 dias ele já não percebe mais. Lembrando que também é um procedimento que não necessita de ficar internado, ele vai embora no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Volta na clínica no dia seguinte para fazer uma consulta de revisão. Agora, contraindicação, tem, doutor? As principais é o paciente que já operou o estômago, tá certo? Ou que tem algum estreitamento no esôfago. Se ele tiver, o esôfago é o canal que leva o alimento da garganta até o estômago. Se ele tiver um estreitamento nesse órgão do esôfago, o balão não passa. Então não tem nem jeito de colocar. Então são as principais. As outras são contraindicações, por exemplo, o paciente tem uma úlcera no estômago. Sim. Ele não pode colocar naquele momento, ele vai tratar a úlcera, assim que a úlcera cicatrizar, ele vai poder colocar. Sim, ele está preparado. Há restrições quanto a atividades? As restrições também são só da fase de adaptação. O paciente ele pode fazer atividade física normal. Por exemplo, o camarada que gosta de jogar um futebolzinho vai poder jogar. O que pratica algum esporte tipo luta ou... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Natação, academia, carregar peso. Isso aí é liberado a partir do 5º ao 7º dia. Doutor, o principal, tem gente que está nos ouvindo agora, né? Minha amiga está nos ouvindo aí, que vai preparar esse almoção de domingo, aquela macarronada recheada, e o cidadão tem o costume de comer aquela serra. Ao colocar esse balão, ele vai ter a mesma fome, a mesma vontade de comer aquele prato cheio? Não. O que ocorre é que o balão, ele ocupa um espaço no estômago e ele torna a digestão mais lenta. Isso causa uma sensação de saciedade. O paciente, com pouca quantidade de alimento, ele vai ficar satisfeito, tá? Isso promove o emagrecimento. Aí muitas pessoas perguntam, quanto que vai emagrecer com o balão? Isso depende de algumas coisas. Primeiro, depende do tempo que ela vai fazer o tratamento, porque existem balões de 6 meses e de 12 meses, tá? É um modelo diferente. Sim. Então, para quem precisa de mais peso, eu particularmente considero melhor que utilize o balão de prazo mais longo para ser utilizado, tá? Esse prazo seria de quanto tempo? No máximo 12 meses. 12 meses. Tá? Não quer dizer que ela vai utilizar o balão de 12 meses e vai ter que ficar com ele os 12 meses. Ela pode utilizar um balão de 12 meses e, se atingir o objetivo, retirar antes dos 12 meses. Há um acompanhamento, tem Sim. que voltar a acompanhar direitinho? É importantíssimo. A pessoa tem que mensalmente, né, ir ao médico. Nós indicamos a nutricionista, tá? Indicamos acompanhamento psicológico. Então, na verdade, além de emagrecer o paciente com muita seriedade, compromisso, nós precisamos também de ensiná-lo como manter o peso. Mudar os hábitos. Exatamente. Então, na verdade, é uma condição que a pessoa tem que estar voltada para aquilo mesmo, como você falou no início do programa. Ela tem que estar pensando em mudar de vida. Determinada. Exatamente, pensando na saúde. Doutor, enquanto a pessoa está usando o balão, ela pode fazer uso desses medicamentos, desses que tem por aí, que prometem emagrecimento também, um resultado rápido? É uma boa pergunta. É importante que sempre, qualquer coisa que ela for utilizar, seja recomendado pela equipe médica que conhece o balão intragástrico. Então, existem medicamentos que, inclusive, são necessários de utilizar. Tá certo? Tem medicamento que vai proteger o estômago dela o ano inteiro, tem vitaminas, tá? Agora, os outros medicamentos, eles são utilizados quando o médico acha necessário. Por exemplo, ansiolítico, que é remédio para diminuir a ansiedade, né? Antidepressivo. Isso pode ser perfeitamente utilizado, sim, desde que o médico e a equipe, né, nutricionista, etc. e tal, julgue necessário. Os nossos ouvintes estão participando aqui pelo WhatsApp. E uma pergunta aqui, doutor. É a Vânia que está perguntando.
ela mora em Betim. Pode ocorrer vazamento do líquido do balão intragástrico? Sim. Isso é uma condição rara, tá? Esse vazamento, ele não traz problema nenhum, uma vez que o que está dentro do balão é soro, não é mesmo? E ele tem um mecanismo de segurança. Na verdade, se o balão vazar, que é uma condição, como eu te disse, rara, hoje em dia, as próteses, elas têm um índice de vazamento em torno de 1 para cada 500 que são fabricadas. Nós precisamos ficar sabendo que ela vazou. Então, dentro do soro vai um corante chamado azul de metileno. É um corante que não faz mal nenhum, só que ele tem a propriedade, se ele cair no estômago, ele é levado pelo sangue até a bexiga, onde ele vai ser eliminado pelo paciente na urina. E aí, quando a pessoa urinar, ela vai ter a surpresa que a urina saiu azul. Mas ela não precisa apavorar, ela vai fazer um contato com o médico e eles vão fazer uma endoscopia dentro de 24, 48 horas e fazer somente a troca do balão. Estamos recebendo aqui no nosso Parada do Rádio, Dr. Mauro Giacomi, que é especialista em endoscopia digestiva. E ele está tirando as nossas dúvidas sobre o balão intragástrico, que é um grande auxílio para quem quer emagrecer. Doutor, o Paulo de Contagem, ele está dizendo aqui o seguinte: eu já fiz bariátrica. Ô, doutor Mauro, eu posso colocar o balão? Não, ele não pode colocar o balão. Se ele teve o que a gente chama reganho de peso, que é ganhar peso depois que já operou, a gente tem que ver o que está acontecendo de errado. Se alguma coisa que ele está fazendo é errado, ou se a cirurgia teve alguma perda de funcionamento e tem que fazer alguma recomposição. Mas o paciente que já operou o estômago, ele não deve... A princípio, ele não deve, é uma contraindicação, colocar o balão intragástrico. Aparecida de Igarapé está dizendo aqui: há garantias dos resultados, doutor? Ou seja, eu irei realmente emagrecer colocando o balão simplesmente? Olha, todo procedimento médico, ele tem índices de eficácia, tá certo? Os índices de emagrecimento e eficácia com o balão intragástrico, eles chegam a 90% com esses últimos modelos de próteses, tá? 10% dos pacientes, eles não vão ter o resultado adequado. O emagrecimento, ele é função do quê? Do metabolismo da pessoa, que é uma coisa genética, tá certo? Cada um tem o seu. Do que ela vai ingerir, porque às vezes, por exemplo, os dois comem 200 gramas, mas um come muita coisa calórica, do tipo doce, álcool, né, massas, e o outro não, o outro tem uma dieta balanceada, come só 200 gramas, ele come ali um cereal, come uma salada, come um feijão, come uma carne, a dieta dele é mais balanceada. Então, logicamente que o paciente que tem a dieta desregrada, mesmo em pequena quantidade, ele vai emagrecer menos. E o outro fator implicado é o exercício físico, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, se o que emagreceu mais faz muito mais exercício físico, é uma coisa óbvia, o motivo porque que ele teve um resultado muito melhor. Então, o emagrecimento da pessoa, a pessoa tem que ter isso na cabeça, que o balão é um auxílio para essas outras técnicas. O que ele vai fazer é inibir o apetite, né? Então, a pessoa vai conseguir comer pouquinho. Agora, o que ela vai comer, apesar da nutricionista prescrever, é uma escolha dela na hora que ela enxerga o alimento. Não é mesmo? Então, como o senhor disse, é um grande auxílio e um grande incentivo também para aqueles que estão vivendo de maneira ociosa, Sim. a praticar exercícios físicos, não é? A atingir esse objetivo. Sim. Uma outra pergunta de nosso ouvinte aqui é sobre a dieta após colocar o balão intragástrico. Há uma dieta especial nos primeiros 30 dias? Sim. A dieta, a gente costuma falar que é muito semelhante à dieta da cirurgia. Então, nos primeiros dias, né, ela vai ser totalmente líquida, as coisas são batidas e peneiradas, tá? Depois ela vai passar a ser pastosa, em torno do 7º dia. Depois ela vai envolver pequenos pedaços e ela vai ser amassada. Tem gente que fala também que é igual dieta de neném. E parece mesmo. É a papinha. É a papinha. E quando chegar lá pelo 20º dia, às vezes um pouco antes, se o paciente estiver tolerando, a gente começa o sólido. E aí você, logicamente, começa com as coisas mais molhadinhas, pedaços pequenos. É devagar, né, doutor? Devagar, exatamente. Readaptação. Quando chegar no final de 25 dias a 30, ela vai estar comendo a comida normal que todo brasileiro come, porém em pequena quantidade. Que maravilha. Doutor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao senhor, mas antes tem uma pergunta aqui que já chegaram umas 3 aqui.
posso ingerir bebida alcoólica usando o balão intragástrico? Muito boa pergunta. Isso sempre me faz em toda avaliação, né? É porque o cara está acostumado a tomar cervejinha desde domingo, né? Ricardo, como eu te disse, nós propomos uma reeducação alimentar. Então o álcool tem duas particularidades, tá? Primeiro, ele é muito calórico, muito calórico. É muito parecido, por exemplo, com o doce. O que eu falar do álcool aqui, você pode pensar para o doce da mesma maneira. Então, o que a pessoa tem que entender é que na fase de emagrecimento, o álcool ele não faz mal, tá certo? Assim, em contato com o balão, ele não destrói o balão, igual algumas pessoas pensam. Tem nada disso. Pensa que vai corroer a coisa ali, né? Não tem nada disso. O problema é que o álcool, ele é muito calórico e ele vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Então, o que é importante? Primeira coisa, transparência para o médico. Fala assim, doutor, eu gosto de beber álcool. Eu gosto de um golinho. Exatamente. Ele vai ter que falar para o médico. E o médico vai virar para ele e falar assim, olha, você não vai poder beber o tanto que você gosta. Tabagismo, doutor? É a mesma coisa. Tem que reduzir. Aumenta muito a ansiedade do paciente, né? Aí, nisso aí é que entra a equipe multidisciplinar. Então, a nossa psicóloga, a nossa nutricionista vão criar regras para o paciente. Sim. O cigarro não faz mal em contato, assim, a fumaça, com o balão, nem nada. Mas lógico que, como a gente quer promover a saúde, a gente vai tentar reduzir isso ao máximo. Então, a nutricionista, por exemplo, ela vai criar um mecanismo do paciente beber álcool em pequenas quantidades, em dias propícios, né? Não vai ser assim... Socialmente. Exatamente. Tudo vai ter dia e quantidade. E dessa maneira vai ser também quando tirar o balão. Ou seja, ele vai tirar o balão, vai ficar tranquilo, vai ter feito um processo de adaptação de 1 ano que ele vai ter dia e quantidade para beber. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença. Nós falamos aqui com o doutor Mauro Giacomi, que é especialista em endoscopia digestiva, tirou as nossas dúvidas aqui a respeito desse tratamento da obesidade com o balão intragástrico. E, doutor, o senhor que é responsável lá pela clínica Cromos, quem quiser ou tiver mais dúvidas e quiser fazer contato com o senhor, como é que faz? O site, onde a pessoa, além do contato, ele vai ter várias informações, tá certo? É maurogiacomi.com.br. Tá tem certo? WhatsApp também, doutor? Tem. O WhatsApp é 98741-6851 e o telefone para agendamento na clínica Cronos é o 3384-3771. 3384-3771. Repete o WhatsApp. WhatsApp 98741-6851. Esse doutor Mauro Giacomi, especialista em endoscopia digestiva, que bateu esse papo, tirou as nossas dúvidas aqui no nosso Parada do Rádio.